Muito boa noite, saúdo a todos os que nos acompanham com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e peço que Ele abençoe esta transmissão e esta gravação e o que vai ser repartido hoje seja para a edificação dos que acompanham ao vivo e dos que assistirão ao vídeo posteriormente. Aqui prosseguimos com o nosso projeto Emaús, homens de Deus, irmãos em Cristo, discípulos de Jesus que somos e amigos também. Estamos caminhando juntos como se fosse de Jerusalém para Emaús e recebendo do Senhor Jesus aquela instrução, aquela explicação acerca de tudo que está e continua escrito acerca dele, Jesus, nos livros da Bíblia que hoje chamamos de Antigo Testamento. A Bíblia inteira fala de Jesus, ele é o principal assunto da Bíblia, de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque hoje não é minha vez de falar. Com alegria que hoje ouviremos o nosso querido irmão Carlos Sá, presbítero na cidade de Salvador. Tenho a alegria, a honra, o privilégio de ser amigo de Carlos Sá já por muitos anos. Nossas famílias se conhecem e ele não podia deixar de participar desse nosso projeto. Carlos, grande abraço, Deus te abençoe. A partir de agora, a exposição é tua. Um abraço, Horácio. Que Deus abençoe a gente. E muito legal estar aqui participando também. Eu não pude acompanhar ao vivo, no mesmo momento, as outras transmissões, mas assisti a gravação depois. E muito interessante no aspecto teológico e no aspecto de edificação também, a palavra dos três irmãos. E estou aqui representando alguém com o nome nacional, né? Porque só deu Bergman, Puls, Pickering. Vamos com o Sá Andrade agora aqui. Eu espero poder colaborar um pouco também no meio aí dessas feras, desses irmãos tão abençoados, muito preparados, sim. É bom ter gente preparada e cheia do Espírito Santo, isso é muito legal. Né? Eu fui abençoado em alguns momentos, me permita gastar esses minutos, mas eu preciso comentar isso, ouvindo os irmãos, como fui acrescido de conhecimento, mas em alguns momentos eu fui realmente assim, tocado pela palavra, principalmente porque apontava para Cristo, não é? Deixe-me fazer uma introdução aqui, porque eu quero dar um título aqui para o que eu quero dizer, que eu quero falar, que eu criei isso antes, Horácio, que você me falasse desse projeto. Eu criei um título chamado Profecias Messiânicas Improváveis. E aí, daqui a pouco eu explico por que isso, e é isso que eu quero falar hoje. Mas antes, faço uma introdução sobre a necessidade que a gente centralize Cristo nas Escrituras, que tenha a gente tenha um uso das Escrituras centralizado na pessoa de Jesus, porque as Escrituras falam de Cristo. E hoje a gente tem apenas um uso das Escrituras centralizado no homem. Isso não é positivo, é negativo e prejudicial, não é? O uso do Antigo Testamento na minha vida de igreja, e eu me converti muito criança, criado no Evangelho, eu tenho visto o uso do Antigo Testamento de duas formas básicas, através dos pregadores. Uma maneira devocional, que não é exatamente ruim, que é a maneira de buscar na vida dos personagens do Antigo Testamento inspiração para a nossa vida com Deus. Não é uma coisa ruim. Mas é que eu imagino que os personagens do Antigo Testamento não querem que nós olhemos para eles. Eles querem que nós olhemos para quem eles olhavam, não é? Eles querem que nós vejamos a Cristo. Lá em Hebreus 11 fala que
que Moisés viu aquele que é invisível. E todos eles, a fé deles era uma fé dada pelo Pai e que os direcionavam por causa de uma revelação, um ver que não é ver físico e que apontava para Cristo. Horácio, por favor, você pode ler para mim Hebreus 12, 1 a 3? Hebreus 12, 1 a 3. 3, a caminho. Então, lá vai. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Veja só, depois de Hebreus 11, falando dos nossos irmãos, que Hebreus 12, 1 chama de tão grande nuvem de testemunhas, ele fala que a gente coloque os olhos em Cristo, considere Cristo. Portanto, essa aplicação devocional do Antigo Testamento, ainda que não seja ruim, de olhar para aqueles irmãos do Antigo Testamento e nos inspirar neles, tem sua limitação, porque todos eles estão ali para apontar para Cristo. Lá, por exemplo, 2 aos Coríntios 3, 7 a 18, não vou ler aqui, mas é aquele texto que Paulo fala de Moisés descendo do monte com o rosto brilhando. Quantas vezes na minha vida eu ouvi pregadores me inspirando, e isso foi bom, a subir o monte para descer com o rosto brilhando, isto é, para ter minha vida de oração, para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, para que minha vida brilhe, para que outras pessoas vejam o brilho de Deus. Tudo bem, não está errado, mas quando nós olhamos esse texto de 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 3, de 7 a 18, o que Paulo está dizendo é exatamente para a gente não ficar naquele brilho de Moisés, que passava, e ele faz a comparação entre o ministério da lei, o ministério que Moisés recebeu, que ele chama de ministério de morte, e aponta para o ministério da vida em Cristo. Em Moisés, o ministério da condenação, no Evangelho, o ministério da justiça. E ele faz essa comparação dizendo que aquele brilho de Moisés se desvanecia, mas o brilho da nova aliança em Cristo é crescente, é crescente. E aí ele diz que o véu é tirado quando alguém conhece a Cristo e a pessoa começa a conhecer a Cristo. Mostra ali, daqui a pouco eu volto nesse assunto, que os israelitas, eles liam o Antigo Testamento, mas com uma venda, e essa venda é tirada para que as pessoas, eles pudessem ver a Cristo. O que é enfatizado por Moisés, por Paulo, não é Moisés, o que é enfatizado por Paulo é Cristo. Ele termina dizendo, no versículo 18, de 2 Coríntios 3, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A glória do Senhor, o Espírito do Senhor. A ênfase de Paulo é o Senhor, não é Moisés. Então, a primeira maneira que eu cresci vendo essa maneira de aplicação do Antigo Testamento, essa maneira devocional, que não é ruim em si própria, mas é incompleta, não é? A segunda maneira é prejudicial, está muito hoje na moda, que é o modo autoajuda de aplicação das Escrituras. É um desastre. É ir lá para o Antigo Testamento, e são centenas, milhares de pregações que tomam histórias do Antigo Testamento e aplicam a nossa vida para mostrar que também nós vamos vencer. E fica nessa reza de vitória. Você vai ter vitória, você vai ter vitória, você vai ter vitória. Porque pega lá, Davi venceu Golias, você também vai vencer os Golias da sua vida. E aí pega lá aquela história e que Davi pegou as 5 pedras no riacho, e aí o pregador aplica as 5 pedras ali, cada uma significava isso, outra significava aquilo.
Moisés abriu o mar vermelho da sua vida também vai abrir. Elias e o profeta de Baal, você também vai vencer. Bem, é claro que há uma mensagem de fé na história dos personagens, dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Mas esse não é o objetivo daquilo. O objetivo daquilo é apontar para Cristo o tempo todo. Quando o véu é tirado, de acordo com Paulo escrevendo aos Coríntios, no texto que eu citei, o véu é tirado, então vem a liberdade e a pessoa começa a ver a Cristo aí. O problema dos nossos pregadores modernos é que, não satisfeitos em fazer isso com o Antigo Testamento, fazem com o Novo Testamento também. Certa vez eu vi um pregador que pegou uma determinada história de Cristo, de uma pessoa que foi curada por Jesus, e ele aplicou a mensagem dele toda na atitude da pessoa que foi curada. O que nós deveríamos fazer porque aquela pessoa ali teve aquela atitude, e se nós tivermos a mesma atitude, nós vamos ser abençoados. Ele não falou de Jesus, por incrível que pareça. Incrível que pareça. As pessoas pegam textos fora de contexto para colocar o homem no centro do Evangelho, quando, na verdade, o centro do Evangelho é Cristo. O Antigo Testamento é o Evangelho. Eu estou lendo esses dias de novo Isaías, e é incrível Isaías. Ele revela Cristo é o Evangelho. E lá no Novo Testamento, quando ele diz que o Evangelho foi pregado a Abraão, né? O centro do Evangelho é Cristo. O segredo da vida, usando a linguagem bíblica, a linguagem paulina, o mistério de Deus é Cristo, e Cristo como cabeça de todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Bem, feita essa breve introdução, eu vou comentar o que é que eu estou chamando de profecias messiânicas improváveis. Eu chamo de improváveis porque outro dia, lendo no Novo Testamento, encontro ali a citação, assim como disse o profeta, assim como está nos Salmos. E aí, eu voltando lá para verificar o texto, é um texto que não parece ser um texto messiânico, que aponta para o Messias. Como, por exemplo, Isaías 53 é tão óbvio, não é? Mas outros textos não era. É como se os apóstolos tivessem tido seus olhos abertos, e de fato aconteceu isso, para ver Cristo em tudo. Eu tenho na minha Bíblia marcado em verde todas as profecias do Antigo Testamento que se referem a Cristo. Mas então, quanto mais eu leio, mais eu estou vendo Cristo também. E aí eu inventei, para consumo próprio, agora que eu estou falando aqui, essa expressão, profecias messiânicas improváveis. Chamo de improváveis porque numa leitura normal, comum, nós não veríamos Cristo ali. Então, me parece que o Espírito Santo, vou repetir, abriu os olhos de Paulo para que ele percebesse, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos, a visão apostólica era Cristo, e Cristo o tempo todo. Deixe-me citar aqui alguns desses textos. Por exemplo, Horácio, você pode dar uma lida para mim em Isaías 22, 20 a 22, por favor? Isaías 22, 20 a 22. É para já. Pois não. Eu estou pedindo para Horácio ler, porque não fica eu falando aqui o tempo todo, tá? Pronto. Quebra Isaías um pouquinho. 22, 20 a 22. Isso. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da sua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, entregarei nas suas mãos o teu domínio, será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Veja só, Isaías está falando de Eliaquim. Alguém que olha o texto não tem uma referência a Cristo assim explícita. Ele está falando de Eliaquim, mas em Apocalipse 3,7 usa a mesma expressão, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha,
e fecha, e ninguém abre. Em Apocalipse, João, aqui, claro, recebendo a palavra direta do Senhor, usa o texto de Isaías como um texto que se refere ao próprio Senhor, ao próprio Cristo. Aí, ainda em Isaías, esse a gente não precisa ler, Horácio. Prepare aí, Horácio, Deuteronômio 30, 11 a 14, por favor. Mas ainda em Isaías, gente, a gente tem Isaías 6, que é aquele texto espetacular, no ano da morte do rei Uzias. Então, Isaías tem aquela revelação da glória de Deus. E ele disse, vou morrer, eu vi o Senhor, e as orlas do vestido de Deus, das suas vestes, cobrem o templo e toda aquela glória, e ele entra naquele desespero, e então o anjo vem de lá e toca na sua boca, e queima a sua boca, o santifica, porque ele disse, ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo também de lábios impuros. E aí Deus lhe pergunta, quem enviarei? A quem enviarei, a quem há de ir por mim. Gente, eu ouvi quantas mensagens baseadas em Isaías, mensagens abençoadas, devocionais, que me inspiraram a querer mais de Deus, tá certo. Mas, gente, eu nunca vi ninguém falando que Isaías viu Jesus. As mensagens focavam na experiência de Isaías para que eu tivesse a mesma experiência, e eu vou repetir, não está errado, mas a gente vai para João 12, 41, e Jesus fala em João 12, 41, João 12, 40, 39, João 12, 39, por isso, o 39 ao 41, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e obscure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isaías viu a Cristo, a glória de Deus, que é Cristo Jesus. Porque esse texto de cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, vai ali na continuação de Isaías 6, lá mais à frente ele fala nisso. Um texto que eu chamo de profecia messiânica improvável, mas porque não se via Cristo aí, mas Cristo está aí. Horácio, por favor, lê para mim Deuteronômio 30, 11 a 14. Deuteronômio 30, 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga, nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Quem lê esse texto, o que é que vê de Cristo aí? Em primeira mão, não vê Cristo. Ele está falando dos mandamentos, está falando de obediência, está falando de não precisa subir nem descer. Ora, mas Paulo explica isso em Romanos 10, 6 a 10. E olha o que Paulo diz. Mas a justiça que é pela fé... Não, vou ler desde o versículo 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Basta isso, né? Paulo diz isso. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E ele completa. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Aí ele cita, Horácio, ele cita Deuteronômio. Não digas em teu coração quem subirá ao céu. Aí Paulo explica. Isto é, a trazer do alto a Cristo. Gente, esse é espetacular. Paulo explica o que Moisés escreveu lá, e ele explica, não precisa subir para trazer do alto a Cristo. No versículo 7 de Romanos 10, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Paulo vê o evangelho nesse texto de Deuteronômio, falando do Cristo que
se encarnou, não precisa subir para buscar, ele veio, e do Cristo que morre e é sepultado e ressuscita, você não precisa ir buscar ele lá, ele ressuscitou. E ele completa versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé, que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo explica Deuteronômio colocando Cristo. Horácio, Salmo 91, 11, por favor, Horácio. Salmo 91, 91, 11, a caminho. Vamos lá. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quem pega o Salmo 91, o que é que está falando ali explicitamente que é de Cristo? Mas até o diabo sabia que estava falando de Cristo, porque na tentação o diabo cita isso aí. É tudo sobre Cristo. Talvez eu coloque... Aliás, eu deixar o Salmo 91, que eu comento novamente daqui a pouco sobre o Salmo 91 novamente. Lê para mim, por favor, o Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Pronto. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ora, o salmista está escrevendo, falando dele mesmo. Mas, na verdade, é o Espírito de Cristo nele. Mas quem lê sem ter a venda dos olhos tirados para saber que tudo na Bíblia fala de Cristo, não vê. É improvável. Mas tanto Estevão, em Atos 2, 27, quanto Paulo, também em Atos 13, 35, usam esse texto se referindo a Cristo. Inclusive, eles se preocupam de explicar para o pessoal, gente, vocês sabem que o rei Davi, o nosso maravilhoso rei Davi, é maravilhoso e tudo, nosso rei espetacular, morreu e foi sepultado e o seu corpo viu corrupção. E aí eles explicam que o texto está falando de Cristo, né? Vamos para Oséias 11, 1. Esse é muito legal também. Oséias 11, 1. Oséias 11, 1. Mas Oséias é mais chato de achar, viu? Mas se tu achar primeiro, tu lê aí. Às vezes some da minha Bíblia, Oséias, sabia? Eu fico parecendo um novo convertido. Oséias 11, 1. Foi mais rápido. Lá vai, Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ora, o profeta, falando da parte de Deus, está dizendo o que aconteceu lá quando Israel foi tirado do Egito, por Moisés. Quando Israel era menino, eu o chamei, do Egito chamei o meu filho. Ora, aí a gente vai para Mateus 2,15, Mateus 2,15, depois que José e Maria desceram para o Egito e depois foram chamados de volta e voltaram. Aí está escrito em Mateus 2, 14 e 15, e levantando-se ele, José, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Ora, nós sabemos hoje que Oséias estava se referindo a Cristo, porque Mateus escreve. E quem mostrou isso para Mateus? Numa profecia messiânica improvável. Qualquer israelita olhava ali e dizia, está falando de quando Israel saiu do Egito. Mateus vem e diz, não é só isso não. É muito maior do que isso. É Cristo. Ele era uma profecia que o Espírito de Cristo, através de Oséias, estava falando do que iria acontecer. Numa última citação assim desses textos, que para mim, de consumo pessoal, eu fiquei lendo e achando tão legal, tão interessante ver esses textos, como os apóstolos tiveram seus olhos abertos para perceber Cristo, não é? Queria ver mais um com você, Horácio, no Salmo 118, 22, por favor. Salmo 118.
Salmo é fácil de achar, né? Salmo é facinho, rapaz. Aí já estou 119, que são várias páginas. Aliás, o Salmo 119 inteirinho é sobre Jesus, porque é sobre a palavra, mas isso é bom. Isso. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Aí vem quantos textos no Novo Testamento que os apóstolos se referem a isso, como Cristo, como a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, e foi, na verdade, é aquela escolhida por Deus. Não é? Eu não sei se eu consegui transmitir a ideia do que eu chamei para mim mesmo de profecias messiânicas improváveis, mas é aquilo que de uma leitura sem revelação não se veria Cristo, diferentemente, como eu citei, por exemplo, de Isaías 53, não é? Mas os apóstolos viram, o véu foi tirado, como Paulo falou em 2 Coríntios 3, o véu é tirado, e aí a pessoa começa a ver Cristo em tudo, não é? Eu estava comentando sobre isso com os irmãos, e eu quero citar o nome dele, Horácio, você sabe quem é? Pedrinho, Pedro Sortica. Eu estava no momento de conversa com ele e mais 2 irmãos, e comentei assim rapidamente, não com essa largueza de tempo, mas rapidamente isso. E imediatamente Pedrinho me disse: Carlos, Jesus está em todo lugar, é Jesus, Carlos. Por exemplo, Salmo 1, quem é o varão bem-aventurado que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores? Quem é ele? É Cristo. Mas como foi legal ouvir Pedrinho falar aquilo. Eu cresci, e não está errado, eu cresci, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, sejam assim, irmãos. Claro, não está errado, é para ser assim. Mas, na verdade, quem é esse varão? O único que nunca andou no conselho dos ímpios, nunca se deteve no caminho dos pecadores, nunca se assentou na roda dos escarnecedores. Antes, todo o seu tempo teve o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditou dia e noite, que foi e é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, é a árvore da vida, ele. É a árvore que estava lá no jardim com Adão e Eva, a árvore da vida, e a árvore que está lá no Apocalipse, as folhas não caem, tudo quanto faz prosperará, não é? Quem é esse varão? É Cristo. E eu vou viver assim, mas só vou conseguir viver assim se eu estiver em Cristo. Ele é que nos permite viver a vontade do Pai. Eu citei o Salmo 91, não é? E disse que voltaria. Quero voltar aqui no Salmo 91. Oh, que pena quando alguém... Essa forma de pegar as coisas e centralizar no homem, não é? É um desastre. É um desastre. O homem não é o centro, Cristo é o centro, e o homem e a mulher estão na vontade de Deus se estiverem em Cristo, no centro, em Cristo. Pega o Salmo 91 e aplica para a pessoa, para mim mesmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tudo bem, eu vou me esconder. Horácio, prepara aí Colossenses 3:3, por favor, Horácio, por favor. Eu vou estar no esconderijo do Altíssimo, mas, gente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente é Cristo. Ele com o Pai. É Cristo. Tanto aí é que eu citei, o próprio diabo sabe disso, porque lá na frente, no versículo que a gente leu, que Satanás usou na tentação, Satanás sabia que se aplicava ao Messias. Jesus é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, que disse ao Senhor, seu Pai, todo o tempo, ele não pecou, ele disse: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Eu terei essa situação para mim se eu estiver em Cristo. E aí Paulo sabia disso, Horácio. Lê para mim Colossenses 3:3, por favor. Já está aberto aqui. Pois não. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ah! Percebe? Esse é o Salmo 91:1. Nossa vida está escondida com Cristo, porque Cristo é o que está escondido no esconderijo do Altíssimo, ele é o próprio esconderijo, e ele está escondido ali, e nós nele. Tudo é Cristo. Bem, aí já tenho 2 textos aqui que eu quero ousar uma atitude apostólica no sentido de olhos abertos para ver Cristo. Esses dias eu tenho lido novamente o Antigo Testamento, estou lendo agora Isaías, mas outro dia passei por Provérbios, e aí eu cheguei, claro, em Provérbios 4. Aí estou eu lendo Provérbios 4. Provérbios 4. No versículo 3, estou eu lendo, Provérbios 4:3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, filho. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. E eu fiquei, então, com esse coração assim, cheio de que tudo está em Cristo. Esse aqui é Jesus. E eu fiquei pensando em Jesus com 12 anos lá no templo, já tendo consciência de que ele era o Filho de Deus, ele era um enviado de Deus. E eu fiquei pensando nisso aqui, versículo 3, que eu li, porque eu era filho de meu pai. Que pai? O Pai eterno, ele já sabia disso. Tenro e único em estima diante de minha mãe, aí ele aqui na terra, filho de Maria. E aí ele diz que o pai dele, no versículo 4, e ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras. E eu fiquei imaginando Jesus criança. E veja, se eu, que tive minha primeira experiência com Cristo com 4 anos de idade, fui batizado aos 9, se eu, nessa minha infância, tive a graça de entender coisas sozinho no meu coração acerca da vontade de Deus, imagina Cristo. Quanto o pai lhe ensinou assim, filho, retém as minhas palavras, filho, guarda no teu coração, filho, adquire a sabedoria. Eu fiquei vendo Jesus aqui falando da relação dele com o pai quando ele era criança. Bem, e o último texto que eu não sei se é o último, mas pelo menos aqui no que eu estou olhando, aí eu estava lendo Eclesiastes 7:28. Eclesiastes 7:28. Que parece um texto machista, mas não é. É porque está falando de Cristo. Não está falando de homem algum, não está falando, não é o escritor, é Cristo. Eclesiastes 7:27 e 28. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Aí ele diz assim: um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Em toda a humanidade, entre homens e mulheres, não foi achada uma mulher santa que pudesse ser justa. E não foi achado nenhum homem também. Somente este aqui. Quem está escrevendo aqui é o Espírito de Cristo. E só ouve ele. Só ouve Cristo. O único, santo, sem pecado, puro, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, não se achou engano na sua boca. E ele pôde pagar o nosso pecado. Ele pôde se entregar quando ele achou ele, não é? Ele achou ele para, na linguagem nossa, para se achar o tal. Ele achou ele para se entregar em nosso favor, para pagar o nosso pecado, para nos resgatar. Ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.
Horácio e os irmãos que estão aí participando, os irmãos que estão assistindo também, nós nunca exageraremos ao buscar ver Cristo em toda a Escritura Sagrada. Não tem como a gente exagerar. Nunca exageraremos em ler as Escrituras para ver Jesus ali. Nunca. Nunca. Isso fala de um estado, esse ver Jesus tem a ver com um estado contemplativo na busca da revelação do Espírito. E tem também a ver com uma ação intencional de ser obediente a Ele, ouvindo, vendo sua vida e ouvindo suas ordens para sermos transformados na semelhança dele. Há que se ver Jesus nas Escrituras para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Nunca exageraremos em insistir em centralizar Jesus na nossa mensagem e na nossa vida. Nunca. Nossa posição só será aquela para a qual fomos criados se estivermos em Cristo, porque fomos criados para estar em Cristo. E me parece que é isso que Paulo queria, quando ele fala em Filipenses 3:9, que ele queria ser achado em Cristo. É curioso, eu queria, Horácio, que você lesse mais um texto para mim, Êxodo 33, 21 a 22. É o texto que fala de quando Moisés pediu a Deus para ver a glória de Deus. Ele pediu a Deus para ver a glória de Deus. E é interessante onde é que Moisés foi colocado. Está aí, Horácio. Lê para mim Êxodo 33, 21 a 22, por favor. 33, 21 a 22. Disse-me mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Em 1 Coríntios 10:4 diz que a rocha da qual os israelitas beberam no deserto é Cristo. Eu estou tomando a liberdade de dizer que, para mim, essa rocha na qual Moisés foi colocado sobre e depois dentro da fenda, essa rocha também era Cristo. Figurativamente era Cristo. Para termos revelação de Deus e para vivermos a vontade do Pai, é preciso estar colocado sobre Cristo e dentro de Cristo. Afinal de contas, o batismo faz isso com a gente. Aquele que é batizado é revestido de Cristo. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vai descobrindo que de nós mesmos a gente não consegue nada, a graça não está em nós. Ao contrário, nós vamos nos descobrindo cada vez mais vaso de barro. Mas a gente vai se lembrando da riqueza que está dentro de nós, que é o Espírito de Cristo, ele que revela Jesus. Eu queria pedir, Horácio, que você tenha compreensão se em algum momento eu me empolguei aqui com um tom quase de pregador, mas é que eu tava com essas coisas no meu coração antes de você me falar. Quando você me falou do caminho de Emaús, eu disse, pronto, estou junto, gostaria de compartilhar isso. Tem um aspecto de estudar a palavra, mas tem um aspecto muito prático de conhecer a pessoa de Jesus e experimentar Cristo em toda a sua vida. Eu espero que eu possa ter colaborado um pouco também com todos vocês, com aqueles que estão participando aí. Carlos, muito obrigado. E quem sou eu para criticar as pessoas que se empolgam quando falam de Jesus? Eu tenho isso também, como talvez já ficou claro para alguns de vocês. Agora, é aquele momento também do qual eu gosto muito, em que abro a palavra aqui para comentários, perguntas, sugestões, acréscimos, primeiramente aqui da equipe de expositores, mas também perguntas dos que nos acompanham ao vivo e podem usar aí o bate-papo, né? Antes de mais nada, Carlos, você me surpreendeu com detalhes bem interessantes que eu não tinha atentado, percebido, e essa passagem que você leu lá de Coríntios, né, de subir para trazer Cristo e descer e tal, rapaz, eu tinha esquecido dessa.
Mas abro aqui para comentários e perguntas e ênfases da parte dos queridos expositores. Quem se habilita aí, pode seguir. Só ativar o microfone. Ou levanta a mão que o Alan ativa o microfone. Isso. Se ninguém se pronuncia, eu gostaria de tomar a palavra. Carlos, fiquei um pouco assustado primeiro quando ouvi esse título, Profecias Messiânicas Improváveis. Quando eu ouço a palavra improvável, a primeira ideia que vem à minha mente, pois é uma profecia messiânica, mas é improvável que se cumpra nesse sentido, certo? É improvável que se cumpra, mas o que você trouxe não foi nenhuma improbabilidade de se cumprir. Sim, você falou várias vezes do véu que estava cobrindo o rosto de quem lia as Escrituras sem a compreensão e sem a revelação do Espírito Santo. E aí pensei que também daria para chamar essas profecias messiânicas de profecias messiânicas veladas. Estavam veladas aos olhos daqueles que as achavam improváveis, que não viam nelas uma referência a Cristo, mas que depois que o véu é removido, aparecem. E várias vezes durante a sua exposição eu tive que pensar num texto que já foi citado algumas vezes aqui nos nossos encontros, e eu acho que não está demais citar um texto mais uma vez. Está na primeira carta de Pedro, em que Pedro também, com a revelação que o Espírito Santo deu para ele está escrevendo na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele escreve da salvação, ele escreve da salvação da alma que nos foi pregada e oferecida com Cristo, e a partir do versículo 10, ele diz: e foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Novamente aqui, o Espírito de Cristo já presente nos profetas, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas que anjos desejam contemplar. Eles percebiam que nas mensagens deles havia algo mais. O Espírito de Cristo já mostrava para eles, mostrava a mensagem que para a sua época e para os seus contemporâneos eles deviam trazer. Mas, ao mesmo tempo, eles devem ter ficado também com essa inquietação, com essa empolgação. Puxa, aqui tem mais. Aqui não é só aquilo que eu estou dizendo para o povo que me ouve hoje. Aqui tem mais. Só que eu quero saber, gostaria demais de saber de que estou falando, de quem estou falando, de que ocasião estou falando, mas não foi revelado a eles ainda. Só ficaram com essa inquietação, com essa empolgação, talvez, de saber Deus tem algo mais para nós. Isso só foi revelado depois que Cristo veio cumprindo as promessas messiânicas improváveis e veladas, que se tornaram prováveis e provadas, e depois que o Espírito Santo desceu e habitou nos seus mensageiros e revelou isso. Como o próprio Paulo escreve também, essas coisas não foram reveladas antes. Só agora, no tempo certo que Deus escolheu, essas revelações estão sendo
anunciadas, esse mistério está sendo desvendado. Obrigado, Carlos, pela sua participação, pela sua empolgação e pelas ideias que trouxe. Que Deus nos abençoe, continuando a refletir sobre isso. Bom, eu anotei aqui para enfatizar aplicações práticas também. É sobre Jesus e não sobre mim. Parece simples, talvez seja simples. Um amigo nosso diz que o que é simples, em geral, é difícil de ser vivido. Simples de ser entendido, profundo para ser vivido. Então, a minha vida é a serviço de Jesus, dele, por ele e para ele, né? Então, fico aqui essa aplicação prática, fundamental, simples e direta. Eu existo por ele e para ele, ou seja, eu tenho que dedicar a minha vida a serviço dele. Isso nunca é demais repetir, né? Essa implicação aí. Quem mais gostaria aí de trazer comentário, ênfase, pergunta? Tá aí. Leialdo, Luiz, o Zélis. Manda, Luiz. Só aproveitando o comentário que foi falado aí, lembrar que o próprio Paulo, quando ele se converteu, ele passou 3 anos afastado para reaprender o que ele achava que sabia. Então, ele teve que tirar o véu da vista dele e reaprender tudo de novo. Então, acho que foram 3 anos em um dado momento, depois mais um outro tempo, e ele teve que realmente ver Cristo nas Escrituras, que até então ele não tinha visto. Só queria deixar esse comentário aí para realçar que esse véu está na vida de muitas pessoas e tem que ser tirado. Jesus é o centro. Lealdo, Lealdo, manda ver. Não, eu ia abrir o microfone aqui só para dizer que depois da apresentação aí do Carlos, eu quero seguir Provérbios 17, 28, que diz que é melhor de ficar quieto, calado, porque senão a gente acaba estragando. Então, parabéns, Carlos, foi muito bom. E eu gostaria de não fazer nenhum comentário para não estragar o que foi feito aqui. Tá certo, isso é possível também. Bom, como eu perdi o receio de passar por tolo, que eu sou, então, daí... eu lembro aqui detalhes do Novo Testamento, que eu acredito que vão juntando e aumentando essa compreensão. Primeiro, em Lucas 24, Jesus abre o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem as Escrituras. É uma ação sobrenatural do próprio Jesus, né? Nos capítulos 14 a 16 de João, Jesus deixa claro que o Espírito da verdade viria dar testemunho dele, Cristo, glorificar a ele, Cristo, e guiá-los na verdade, que é guiar na Escritura e guiar na Escritura a Cristo. Então, também o foco do Espírito Santo é a revelação de... Sempre foi, aliás. E um comentário aqui é que eu estou meditando aqui num tema que eu estou apelidando a multimídia de Jesus, a multimídia de Cristo. Aí o Carlos Sá ilustrou esse pensamento aí, creio que é de Deus, no comentário do Pedro Sortica. Porque Jesus é o Criador, é o principal agente, não é só ele, mas ele foi o principal agente, então ele fala comigo em toda a criação. Jesus é o Senhor nos céus e na terra, então ele fala comigo em todas as circunstâncias que me cercam. Eu andei estudando 2 Coríntios 3, em que Paulo usa uma figura de que os cristãos são cartas escritas por Cristo, que pode ser lida por qualquer um. Então, Jesus também comunica comigo através das pessoas que, nessa linguagem de Paulo, são como cartas escritas por ele para que todos leiam, né? E, claro, já comentei do Espírito Santo, e o nosso projeto é Jesus nas Escrituras. Então, é a multimídia de Cristo. Jesus se comunica conosco, no mínimo por esses canais que agora brevemente mencionei, possivelmente por outros que eu ainda não compreendo, né? Mas quem sabe aí vamos
Sim, o Alan está mandando aqui um comentário. Né? Vamos ver aqui. Cláudia Galante, minha irmã nossa em Cristo. Nós nunca exageraremos em ler as Escrituras para ver Jesus ali. Pronto, olha aí, Carlos Sá, ela reforçou. Eu quero provocar um pouquinho também. Será se, no geral, as pregações e os focos da maioria das igrejas apontam para Jesus ou apontam para qualquer outra coisa? É uma questão muito relevante. E a história está apontando para Jesus. A época da volta dele se aproxima. A história está apontando para ele. E aí de nós se perdermos o foco, né? Carlos, o que você mais aí nos... tem aqui. Bom, tem uma pergunta aqui. Em 1 Coríntios 13, eu nunca ouvi alguém dizer que aquele amor é Cristo. Eu quero crer que aquele amor de 1 Coríntios 13 é Cristo. Será se estou certo? Cristo é a expressão principal do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Se tem uma ilustração dramática do amor de 1 Coríntios 13, é o pai dando o filho para um bando de pecador como nós. Se tem uma ilustração concreta do amor descrito em 1 Coríntios 13, é o pai enviando o filho para fazer o que fez, né? Então, não dá para dizer que aquele amor é Cristo, porque o amor, Deus é amor, isso inclui a Trindade, mas, me parece, a expressão principal do amor de Deus foi enviar Jesus. Então, eu diria que Jesus é a principal concretização do Deus que é amor e do amor descrito em 1 Coríntios 13. Ele é a principal expressão daquilo. Queridos irmãos, alguém me ajuda aí nessa resposta? Horácio, eu não quero dar resposta, eu quero só comentar que uma das descrições do amor em 1 Coríntios 13, mais assim, mais incômodas para a gente, e o que eu acho é tudo crer, não é? Tudo crer. E eu fico pensando que Deus, em Cristo, ele acredita na gente, rapaz. Ele crê quando a gente ora e a gente faz algumas promessas, e ele sabe se lá na frente eu vou cumprir ou não, e ele não fica lá debaixo do convidado, tá falando aí, eu já sei que você não vai fazer. Não, ele não fica com essa atitude. Não, ele fica vibrando com a nossa oração, e ele fica dizendo, é isso mesmo, ele fica dizendo amém, Cristo é o amém para todas as promessas de Deus. É o sim e o amém. É o sim e o amém. Então em Cristo realmente é a expressão do amor do Pai perfeito, está em Jesus, na obra da cruz, né? A encarnação e a obra da cruz, e todo o tempo ele está intercedendo por nós, né? O Espírito intercede por nós, Cristo intercede por nós, ele permanece nos amando, né? Amém. Mas que bom, pessoal. Bom, estamos aqui numa conversa muito... A minha irmã está com outra contribuição assim. Não sei se foi citado o Salmo 45 em conexão com Hebreus 1, 8 e 9. Então, Carlos, vai no Hebreus 1, 8 e 9, que eu vou no Salmo 45. Vamos lá. Vou ver aqui Salmo 45 e tu vê Hebreus 1, 8 e 9. Salmo 45. Vê aí Hebreus 1, 8 e 9, que Salmo 45 é cumprido. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Pronto, é Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino, com cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Isso aí vai longe. E eu acredito também que durante os 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a ascensão dele,
Jesus conversou com os apóstolos várias vezes durante 40 dias. Não está escrito, é uma dedução minha, que Jesus provavelmente explicou a eles muitas coisas que eles tinham vivenciado e ouvido. E pode ser que essa longa conversa aqui de 40 dias, não ininterrupto, mas em várias ocasiões, Jesus tenha até explicado mais sobre como as Escrituras falavam dele. Queridos, 8h26, considerações finais de Carlos, dos irmãos. Eu quero reforçar que mais do que estudo bíblico, tudo isso que os irmãos falaram nas transmissões passadas e hoje, mais do que curiosidades bíblicas, muito mais, extremamente mais, na verdade é a revelação de Cristo, não é, que passa por aqui porque ele muda a nossa mente e desce para que Cristo seja encarnado em nós, a imagem de Jesus seja formada em nós. Eu citei o 2 Coríntios 3 várias vezes e terminei não lendo, a não ser o último versículo, e esse último versículo é o que eu quero repetir. Eu vou ler a parte do véu, não é? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. E aí veio, ora, o Espírito é Cristo, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, e o contexto é a liberdade de conhecer a Cristo nas Escrituras. E aí sim, o versículo 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo ou contemplando, como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa é a intenção, é que Cristo seja formado em nós, até que se cumpra o projeto de Deus, que Cristo seja a cabeça de tudo que está no céu, na terra, e a igreja como o seu corpo bem ajustado nele, uns com os outros, para que todos os principados e potestades, todos os anjos, tudo mais, possa ver nisso a graça e a glória de Deus, porque para isso fomos criados, para o louvor da glória de Deus, que está exatamente nessa revelação. Muito bem. Alain, acredito que podemos encerrar a transmissão e convido só o pessoal da equipe aí a ficar mais 5 minutos só para uma conversinha mais livre, rapidinho. Eu sei que o Lealdo tem compromisso às 9 horas. Mas obrigado, aqui encerramos a transmissão.